Oi meninas, hoje eu tô gravando aqui pra vocês num lugarzinho diferente. Mas vamos lá, Daniel 9. Daniel 9 vai falar sobre quando a oração nasce de um coração quebrantado. E eu achei que o capítulo 9 é um dos capítulos mais profundos até agora do livro. Porque aqui não tem fornalha, não tem cova dos leões, não tem rei furioso e também não tem grandes milagres visíveis. Aqui tem algo talvez ainda mais poderoso do que a gente já encontrou até então nesse livro, que é um homem se derramando completamente diante de Deus em oração. E sinceramente, esse capítulo mostra uma das coisas mais lindas sobre maturidade espiritual, que quanto mais perto de Deus alguém está, mais humilde essa pessoa se torna. E antes de começar, é importante a gente falar que, novamente, né, que Daniel aqui ele já está mais velho e anos se passaram, reinos mudaram, governos caíram e agora Daniel, como ele não vivia só de experiências espirituais, ele conhecia a palavra. Então é muito importante a gente não só viver de experiências, mas conhecer, né, a palavra do Senhor, porque afinal de contas a palavra é o que ele tem para dizer para nós. E Daniel, então, ele entende o tempo lendo Jeremias. Daniel, ele percebe que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. E olha que profundo, ao invés de pensar, então pronto, Deus vai fazer, Daniel vai orar. Um ponto muito importante aqui é que é importante a gente lembrar que a promessa, ela não anulava a oração. Então não é porque nós temos uma promessa que nós vamos deixar de buscar ao Senhor. E isso confronta muito hoje, porque às vezes nós queremos a promessa sem busca. Nós queremos uma resposta sem relacionamento. E às vezes também milagre sem rendição. Mas Daniel, ele entendia. Deus faz, mas Deus também deseja um coração que esteja alinhado e buscando a presença dele. E a postura da oração, a gente consegue ver ali quando Daniel começa a orar com jejum, pano de saco e cinzas. Isso simbolizava uma humilhação muito profunda e um quebrantamento. Não era só um teatro espiritual, algo, sabe, que ele ia fazer só para mostrar para as pessoas que ele estava fazendo. Era alguém realmente sensível diante do Senhor. E eu percebo algo muito forte, porque Daniel, ele era um dos homens mais íntegros até agora do que a gente está lendo e estudando. E mesmo assim ele se coloca em arrependimento. Ou seja, quanto mais perto de Deus a gente chega, menos a gente se sente superior às outras pessoas. Então, a gente consegue ver que esse capítulo, a oração, ela começa literalmente reconhecendo quem Deus é. E Daniel começa exaltando, né, fidelidade, misericórdia, a grandeza do Senhor. Isso, a gente pode aprender muito com isso. Antes de falar do problema, ele lembra quem Deus é. Nos lembra da oração, né, que ele fez alguns capítulos para trás, quando ele realmente vai buscar o Senhor, ele diz sobre quem Deus é, o que Deus fez, e tem gratidão na oração dele. Então Daniel, ele começa a confessar os pecados do povo. E olha que incrível isso, ele fala, nós pecamos, né? Ele não diz, eles pecaram. Isso é muita humildade, sabe? Quando ele se colocou nessa posição igual ao povo. Isso realmente, assim, revela um coração humilde diante do Senhor. E mais uma vez, né, a gente percebe que o orgulho, ele é algo que sempre vai apontar dedos, mas a humildade, ela assume uma responsabilidade, né? A culpa também era dele. Daniel poderia facilmente pensar, eu fui fiel, mas ele escolhe interceder pelo povo. Falou muito comigo, na verdade, pessoalmente, sobre essa passagem, sobre isso. Pra gente não desistir das pessoas, a gente se colocar nessa posição de humilhação também, de intercessão, sabe, pelas pessoas, mesmo que as pessoas estejam errando e não reconhecendo a necessidade do Senhor. Mas a gente vê aqui, então, Daniel reconhecendo as consequências do povo. Daniel entende que o povo estava vivendo aquela consequência da própria desobediência, né, deles. E isso gera muita maturidade espiritual, porque nem toda dificuldade é perseguição. Às vezes é resultado de escolhas afastadas de Deus. E isso exige muita sinceridade no nosso coração. Mas a gente vê depois um clamor assim muito bonito quando o Daniel ele começa a pedir misericórdia, porque ele percebe algo lindo. Ele não pede algo baseado na vontade do povo, sabe? Ele pede baseado na misericórdia de Deus. E isso muda completamente. Porque a nossa esperança nunca esteve no fato de nós sermos perfeitas, até porque nós não somos, mas a nossa esperança está em quem Deus é, na natureza do Senhor. E o ponto central ali do capítulo é que Daniel, ele não ora tentando impressionar o Senhor, até porque jamais ele conseguiria isso, mas ele ora com verdade, com quebrantamento, humildade, uma dependência assim maravilhosa do Senhor. E isso se torna essa oração, na verdade, tão poderosa nesse capítulo. A resposta chega enquanto Daniel ainda está orando. Gabriel vem trazendo a resposta. Uau, maravilhoso isso, né? O céu assim, se move diante de um coração rendido. E Gabriel fala algo muito forte. Você é muito amado. Isso, assim, realmente mexeu muito com o meu coração. Porque Daniel não era amado porque ele era perfeito. Ele era amado porque ele vivia um relacionamento verdadeiro com o Senhor. A revelação profética
aqui é que Deus, ele começa a revelar coisas futuras sobre redenção e um plano de Deus ao longo da história. E uma das profecias mais profundas desse livro, mas o mais importante aqui é perceber que Deus, ele já tinha um plano antes mesmo da oração de Daniel começar. E para fechar esse capítulo, a gente tem que se lembrar que uma vida poderosa diante de Deus não nasce do nosso orgulho espiritual. Ele nasce de um coração quebrantado. E eu gostaria muito que você fizesse algo assim com sinceridade e pensasse se existe alguma área no seu coração que esfriou. E se existe, ora assim comigo: Senhor, me dá novamente sensibilidade à tua voz e à tua presença. A minha oração é, sobre relacionamento para vocês e para mim, né, também. E não só sobre pedidos e coisas que a gente tem, né, para Deus realizar nas nossas vidas, mas sobre o nosso relacionamento com Ele, para que nós possamos ter mais sensibilidade espiritual e um coração ainda mais quebrantado diante do Senhor. Meninas, Deus, ele não procura performances espirituais, ele não está nem aí para isso, ele procura corações sinceros, porque uma oração feita com quebrantamento, algo que seja verdadeiro e real, vai alcançar lugares que força nenhuma alcança. E lembre-se que o céu responde não ao orgulho espiritual, mas a um coração rendido ao Senhor. Deus abençoe.